A chuva caía como lâminas afiadas sobre as calçadas irregulares de Lisboa, mas o coração de Miguel batia com uma fúria que eclipsava a tempestade. Ele correu pelas vielas estreitas do bairro Alto, o casaco encharcado colando à pele, ignorando o frio que lhe mordia os ossos, impulsionado por uma urgência que não admitia demoras. Quando finalmente parou diante da porta de madeira lascada, ofegante e tremendo, o som de seus nós batendo ecoou como um grito abafado, e do outro lado, Tomás abriu, os olhos castanhos dilatados em choque, carregando o peso de anos de silêncios que agora ameaçavam explodir. Tomás congelou no limiar, a luz amarelada da lâmpada da sala vazando para a noite chuvosa como um farol relutante. Miguel. O que diabos? Sua voz saiu rouca, misturada ao trovejar distante, mas ele não terminou a frase. Em vez disso, estendeu a mão, puxando o amigo para dentro com uma força instintiva, como se o tempo tivesse retrocedido para as tardes de infância nas praias de Cascais, onde corriam descalços, inseparáveis. A porta se fechou com um clique definitivo, isolando-os do mundo exterior, mas dentro daquele apartamento apertado, repleto de livros empoeirados e posters desbotados de fado, o ar estava carregado de eletricidade, de perguntas não feitas e respostas que poderiam destruir tudo o que restava entre eles. Miguel tirou o casaco, deixando poças no piso de azulejos rachados, e se virou para Tomás, os cabelos pretos grudados na testa, os olhos verdes flamejando com uma mistura de raiva e desespero. Eu sei tudo, Tomás. Sobre o que você escondeu. Sobre nós. As palavras saíram como um soco, e quando na sala pequena, onde o cheiro de café frio e papel velho pairava como uma memória persistente. Tomás recuou um passo, o rosto pálido sob a barba por fazer, e por um instante, o silêncio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar da torneira na cozinha adjacente. Ele havia passado anos construindo muralhas ao redor de seu coração, fugindo para o interior de Portugal, para as vinhas de Douro, onde o vinho tinto poderia afogar as noites insones, mas agora, com Miguel ali, de volta de São Paulo após uma década, aquelas muralhas ruíam como castelos de areia. Eles se conheceram aos 10 anos, em uma escola católica nos subúrbios de Lisboa, onde os meninos eram ensinados a rezar pelos pecados que ainda nem compreendiam. Miguel, o garoto magro com sardas e um riso que iluminava os recreios cinzentos, havia se aproximado de Tomás, o órfão quieto com olhos que pareciam carregar o peso do Tejo. Juntos, exploraram os segredos da cidade, as grutas escondidas em Sintra, os bondes rangentes que subiam a colina até o castelo de São Jorge, onde fingiam ser cavaleiros medievais lutando contra dragões invisíveis. Mas aos 15, algo mudou. Um beijo roubado atrás do ginásio, sob o sol poente, um toque hesitante que os deixou sem fôlego e aterrorizados. Tomás, criado por tias devotas que sussurravam sobre o inferno para homossexuais, fugiu primeiro, culpando a si mesmo pela fraqueza que sentia crescer. Miguel, por sua vez, enterrou o sentimento em camadas de negação, partindo para o Brasil em busca de uma vida nova, onde o carnaval poderia mascarar as dores antigas. Agora, aos 28, Miguel retornara para o funeral do pai, um homem rígido que nunca soubera da orientação do filho, e as ruas de Lisboa pareciam sussurrar acusações a cada esquina. Ele havia encontrado a carta por acidente, escondida em uma gaveta da casa paterna, palavras rabiscadas por Tomás, confessando um amor que nunca ousara verbalizar, endereçada ao Miguel que partira sem adeus. Aquela descoberta o lançara na noite chuvosa, direto para o endereço que rastreara em redes sociais velhas, determinado a confrontar o fantasma que o assombrava. Você me deixou ir embora achando que era só uma bobagem de moleque, Miguel acusou, a voz tremenda enquanto se aproximava, o espaço entre eles encolhendo como se o ar se contraísse. Mas eu nunca parei de pensar em você. E agora, saber que você sentia o mesmo. Como eu vivo com isso, Tomás. Tomás virou o rosto, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. Ele havia se tornado um professor de história em uma escola secundária no Porto, mas na verdade, passara os últimos anos em Lisboa, trabalhando como guia turístico freelance, levando estrangeiros pelos becos do Alfama, contando histórias de rainhas e poetas enquanto a sua própria permanecia trancada. Não era só uma bobagem, murmurou ele, finalmente, os olhos fixos no chão molhado. Era tudo. Mas minha família. A igreja. Eles me diziam que era um pecado mortal, que eu ia queimar no inferno se não lutasse contra isso. Eu lutei, Miguel. Lutei tanto que me tornei um estranho para mim mesmo. Ele ergueu o olhar, e ali, na vulnerabilidade crua, Miguel viu o menino que outrora confiara nele para compartilhar sonhos de viagens pelo mundo, de uma vida livre das amarras da tradição portuguesa. A conversa se desenrolou como uma dança perigosa, palavras trocadas em sussurros que subiam para gritos abafados, lágrimas misturadas à chuva que ainda escorria das roupas de Miguel. Tomás confessou as noites em que escrevera diários inteiros sobre o que poderia ter sido, as tentativas fracassadas de namoros heterossexuais arranjados por tias bem-intencionadas, o alívio fugaz encontrado em comunidades online anónimas, onde homens como ele compartilhavam histórias de rejeição familiar. Miguel, por sua vez, falou da solidão no Brasil,
dos relacionamentos superficiais que nunca preenchiam o vazio deixado por aquele beijo adolescente, da raiva contra a sociedade que os forçava a se esconderem atrás de máscaras. Eu me casei uma vez, por um ano, admitiu Miguel, a voz quebrada. Com uma mulher incrível, mas era uma mentira. Eu a magoei tanto quanto me magoei. O peso daquela confissão pairou no ar, unindo-os em uma dor compartilhada, mas também acendendo uma faísca de compreensão que há anos não sentiam. Enquanto a tempestade lá fora amainava, transformando-se em uma garoa fina, eles se sentaram no sofá poído de Tomás, xícaras de chá quente nas mãos, o vapor subindo como fantasmas de memórias. A noite se estendia, e com ela, as barreiras caíam. Tomás revelou um segredo mais profundo. Ele havia sido agredido anos antes, em uma marcha do orgulho em Lisboa, por um grupo de skinheads que gritavam insultos homofóbicos, deixando cicatrizes não só na pele, mas na alma. Eu parei de lutar por mim depois disso, disse ele, a voz baixa. Me escondi, fingi que era só um professor comum, um filho obediente. Miguel ouviu, o coração apertado, e estendeu a mão, tocando o braço de Tomás pela primeira vez em anos, um toque leve, mas carregado de eletricidade, que fez ambos congelarem, os olhos se encontrando em um silêncio carregado de possibilidade. A tensão crescia, não de raiva agora, mas de algo mais profundo, uma atração reprimida que borbulhava à superfície como o vinho fermentando nas adegas do Douro. Miguel se inclinou para frente, o rosto a centímetros do de Tomás, e sussurrou: e se nós não nos escondêssemos mais? E se esta noite fosse o começo? Tomás hesitou, o medo ancestral lutando contra o desejo, mas então, com um suspiro trêmulo, fechou a distância, seus lábios se tocando em um beijo suave, hesitante, que selava não só o passado, mas uma promessa de futuro. Não era paixão carnal, mas uma conexão emocional que os deixava sem fôlego, lágrimas escorrendo enquanto se abraçavam, o mundo exterior esquecido. Mas a noite de revelações não terminaria sem conflito. Quando o sol nascia, tingindo o céu de rosa sobre o Tejo, um chamado veio ao celular de Tomás, sua tia mais velha, a guardiã de tradições familiares, anunciando uma visita surpresa para o almoço. Ela nunca soube de nada, Tomás disse, o pânico voltando aos olhos. Se ela nos vir assim. Miguel, ainda com o braço ao redor dos ombros dele, apertou o abraço. Então nós contamos. Juntos. Ou perdemos tudo de novo. A decisão pairava, um precipício entre o medo e a liberdade, e enquanto se preparavam, o apartamento se enchia de risos nervosos misturados a debates acalorados sobre como enfrentar o julgamento inevitável. A tia chegou pontualmente ao meio-dia, o cheiro de pastéis de nata fresco na bolsa, o rosário tilintando no pulso como um lembrete de ortodoxia. Dona Maria era uma mulher de 70 anos, com cabelos grisalhos presos em coque severo e olhos que pareciam julgar pecados invisíveis. Ela beijou as bochechas de Tomás com afeto maternal, mas franziu a testa ao ver Miguel, o amigo do Brasil, que retornara como um intruso. Então, você veio para o funeral do seu pai. Que Deus o tenha, disse ela, sentando-se à mesa pequena, alheia à tensão que crepitava no ar. A conversa fluiu inicialmente sobre trivialidades, o tempo, os preços dos peixes no mercado da Ribeira, as missas na sede de Lisboa, mas Miguel e Tomás trocavam olhares, o segredo pulsando como um coração exposto. Foi Tomás quem quebrou o gelo, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Tia, há algo que precisamos dizer. Miguel e eu. Nós nos amamos. Desde crianças. E agora, queremos viver isso abertamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, o tilintar de uma colher na xícara e quando como um alarme. Dona Maria piscou, o rosto endurecendo em uma máscara de incredulidade, depois de dor. O quê? Isso é contra Deus, Tomás. Eu te criei melhor que isso. Vocês vão se arrepender, vão queimar. As palavras saíram como veneno, mas havia nelas não só raiva, mas medo, o medo de uma mulher que vira netos perderem a fé, famílias se desfazerem por pecados modernos. Miguel interveio, a voz calma mas resoluta. Dona Maria, eu respeito sua fé, mas o amor não é pecado. É o que nos torna humanos. Nós lutamos por anos contra isso, contra o que a sociedade nos impõe, mas chega uma hora em que a verdade vence. Lágrimas escorreram pelo rosto da tia, e ela se levantou abruptamente, murmurando orações enquanto pegava a bolsa. Vocês me matam com isso. Não volto mais, Tomás. Reze por perdão. A porta bateu, deixando um vazio que doía como uma ferida aberta, e Tomás desabou no sofá, soluçando, enquanto Miguel o abraçava, sussurrando palavras de conforto. Mas o conflito não parou ali. Notícias viajam rápido em Lisboa, e à tarde, amigos comuns da infância bateram à porta, João, o ex-colega de escola agora casado e pai de família, e sua esposa, ambos com expressões de preocupação forçada. Ouvi da sua tia, disse João, evitando os olhos de Tomás. Olha, eu te apoio como amigo, mas... Isso?
Em Portugal, ainda é difícil. As pessoas falam, julgam. Pense na sua carreira, na família. A conversa se transformou em um debate acalorado, com acusações veladas de egoísmo, de desafiar tradições que mantinham a sociedade coesa. Miguel defendeu com paixão, contando histórias de discriminação no Brasil, de amigos que perderam empregos por serem quem eram, mas o ar se encheu de tensão, e João partiu com um abraço relutante, prometendo pensar no assunto. A noite caiu novamente, e com ela, uma calmaria aparente. Miguel e Tomás caminharam pelas ruas molhadas do Chiado, mãos entrelaçadas pela primeira vez em público, o coração acelerado a cada olhar curioso de transeuntes. Em um café escondido, com paredes cobertas de azulejos azuis e o som suave de um fado ao fundo, eles planejaram o futuro, uma viagem a Porto, talvez, para visitar as caves de vinho, ou uma participação na próxima parada do Orgulho, para se unir a outros que lutavam pelo mesmo. Mas o destino tinha mais surpresas. No caminho de volta, um telefonema de um número desconhecido, era o primo de Tomás, um advogado progressista de Coimbra, que ouvira os rumores e oferecia apoio legal, caso a família tentasse deserdá-lo. Vocês não estão sozinhos, disse a voz animada. Há uma rede aqui em Portugal, comunidades que ajudam casais como vocês a navegarem essas águas. A revelação trouxe alívio, mas também um novo conflito interno para Tomás. Ele confessou a Miguel, sob as luzes tremulosentes de um poste, que temia não ser forte o suficiente. Eu vi o que aconteceu com o meu tio-avô, gay nos anos 50. Ele foi mandado para um convento para curar, e morreu sozinho. E se eu te arrastar para isso? Miguel parou, virando de frente, os olhos firmes. Então nós nos curamos juntos. Não é sobre força, é sobre escolha. Eu escolho você, Tomás, todos os dias. O beijo que se seguiu foi mais confiante, um selo contra as sombras do passado, e pela primeira vez, Tomás sentiu o peso aliviando, como se a noite os estivesse transformando, lapidando-os em algo mais resiliente. Dias se passaram em um turbilhão de emoções. A família de Tomás se dividiu, algumas tias cortaram contato, enviando mensagens bíblicas acusatórias, enquanto uma prima mais jovem, estudante de arte em Lisboa, apareceu com um buquê de flores silvestres e um abraço apertado. Eu sempre soube, disse ela, rindo. E adoro vocês dois. Miguel, por sua vez, enfrentou seu próprio teste quando o irmão mais velho, um empresário conservador, o confrontou em um jantar familiar tardio. Você volta para casa e vira o mundo de cabeça para baixo. Papai se reviraria no túmulo. As palavras cortaram fundo, reabrindo feridas de rejeição paterna, mas Miguel rebateu com uma calma recém-adquirida: papai nunca me conheceu de verdade. Agora, eu me conheço, e isso é o que importa. O clímax veio em uma noite de verão, meses após aquela chuva inicial, durante a festa de São João no Porto, para onde haviam fugido em busca de ar fresco. As ruas fervilhavam de martelos de plástico, sardinha assada no ar, fogos estourando como confetes. Mas em meio à alegria popular, um grupo de jovens bêbados os cercou, gritando insultos homofóbicos, e quando os medos ancestrais. Tomás congelou, flashbacks da agressão passada o paralisando, mas Miguel, com uma coragem feroz, os enfrentou verbalmente, chamando a polícia enquanto transeuntes se juntavam em solidariedade. A multidão cresceu, transformando o incidente em um momento de união, com estranhos erguendo bandeiras arco-íris improvisadas, gritando amor é amor. Quando a poeira baixou, sentados em um banco à beira do Douro, com o rio refletindo as luzes da ponte, Tomás virou-se para Miguel, os olhos brilhando. Você me salvou hoje. Não só do perigo, mas de mim mesmo. Miguel sorriu, entrelaçando os dedos. Nós nos salvamos mutuamente. Esta noite, todas as noites, nos transformam. E ali, sob o céu estrelado de Portugal, eles prometeram ao outro não mais segredos, não mais fugas, mas uma vida tecida de verdades nuas, amores profundos e a força de quem sobrevive às tempestades para dançar na luz. A jornada continuou, com pequenos triunfos e recaídas. Tomás publicou um artigo anónimo em um jornal local sobre a homofobia enraizada na cultura portuguesa, inspirado em suas experiências, e recebeu mensagens de apoio que o encorajaram a sair do armário publicamente. Miguel abriu uma pequena galeria de arte em Lisboa, exibindo obras de artistas LGBTQ+ brasileiros e portugueses, um espaço de celebração que atraía visitantes curiosos e aliados inesperados. Juntos, eles navegaram terapias de casal, aprendendo a desatar os nós da culpa internalizada, e viagens curtas a vilarejos do Alentejo, onde o vinho e as oliveiras pareciam sussurrar encorajamento. Mas nem tudo era roseado. Uma briga feia eclodiu quando Tomás recebeu uma oferta de emprego em Londres, uma chance de recomeço longe dos julgamentos familiares. Por que não vamos? Lá é mais fácil ser quem somos, argumentou ele, o medo disfarçado de oportunidade. Miguel, enraizado na memória da terra natal, explodiu: fugir de novo. É isso que você quer?
Eu voltei para cá por nós, não para correr. A discussão se estendeu pela noite, portas batendo, silêncios gélidos, e quando as separações passadas. No dia seguinte, porém, com o sol filtrando pelas persianas, eles se reconciliaram em uma caminhada pelo Jardim da Estrela, onde flores desabrochavam como metáforas de renascimento. Eu tenho medo de te perder para esta terra que nos machucou, confessou Tomás. Então fiquemos e curemos ela juntos, respondeu Miguel, selando o pacto com um abraço que dissipava as nuvens. Anos depois, em uma cerimônia discreta na praia de Comporta, com o mar sussurrando bênçãos e amigos escolhidos como testemunhas, eles trocaram votos sob o céu infinito de Portugal. Não era um casamento legal, ainda não, em um país onde o progresso avançava devagar, mas era deles, um compromisso forjado em fogo e água, segredos revelados e amores redescobertos. Dona Maria, surpreendentemente, aparecera no final, o rosário ainda no pulso, mas com um sorriso tímido, murmurando que Deus os abençoe antes de partir. A transformação estava completa, de meninos assustados a homens inteiros, provando que uma noite podia, sim, mudar tudo, e que o amor, verdadeiro e corajoso, era a maior rebelião contra as sombras. Enquanto o sol se punha, tingindo as ondas de laranja, Miguel e Tomás se beijaram, o sal do mar misturando-se às lágrimas de alegria, e Lisboa, ao longe, parecia pescar em aprovação, suas luzes como estrelas caídas, testemunhas eternas de uma história que começara em chuva e terminara em luz. A brisa do Atlântico soprava suave sobre as dunas de Comporta, carregando o sal e as promessas de um futuro incerto, mas Miguel e Tomás, de mãos dadas, sentiam pela primeira vez que o peso do passado era leve o suficiente para carregar. Eles haviam sobrevivido à noite que mudara tudo, aquela chuva torrencial que trouxera Miguel de volta à porta de Tomás, os segredos derramados como vinho derramado, as confissões que rasgaram as veias da alma. Agora, meses depois, com o casamento simbólico ainda fresco na memória, eles voltavam a Lisboa, o carro serpenteando pela costa alentejana, o rádio tocando um fado melancólico que ecoava suas jornadas internas. Tomás dirigia, os nós dos dedos brancos no volante, os olhos fixos na estrada sinuosa que margeava falésias dramáticas. E se a família nunca aceitar de verdade? Perguntou ele, a voz baixa, quase engolida pelo ronco do motor. Miguel, reclinado no banco do passageiro, com a cabeça apoiada no encosto, virou-se para ele, o sorriso suave contrastando com a cicatriz sutil na testa, resquício de uma queda na infância. Então construímos a nossa própria família. Com os amigos, com a arte, com o amor que nos une. Não precisamos de aprovação para sermos felizes. As palavras eram um bálsamo, mas Tomás sabia que a cura era um rio lento, cheio de curvas e redemoinhos. De volta à capital, a rotina os envolveu como uma névoa acolhedora. Tomás retomou suas turnês guiadas, agora com um toque pessoal. Contava não só sobre os navegadores de Vasco da Gama, mas sobre as figuras que eram ocultas na história portuguesa, como o poeta António Boto, cuja ousadia literária desafiara tabus nos anos 20. Turistas estrangeiros, especialmente de países mais abertos, escutavam fascinados, e Tomás via neles reflexos de sua própria libertação. Miguel, na galeria recém-inaugurada no Bairro Alto, pendurava quadros vibrantes de artistas como Paulo Nazareth, misturando o exílio brasileiro com a melancolia lisboeta, criando um espaço onde paredes falavam de identidade e resistência. Mas o idílio foi interrompido por um conflito inesperado. Uma ex-namorada de Tomás, Ana, uma mulher forte e independente que ele datara anos antes em uma tentativa desesperada de normalidade, reapareceu. Ela era agora ativista pelos direitos LGBTQ+ em Porto, e marcou um café para conversar sobre o movimento. O encontro, em uma esplanada ensolarada à beira do Tejo, começou amigável, com risos sobre memórias antigas, mas logo virou uma emboscada emocional. Você me usou como escudo, Tomás, acusou Ana, os olhos flamejando sobre o copo de vinho verde. Eu sabia que você era gay, mas fingi por pena. Agora, com Miguel, você age como se fosse o herói da história. Mas e eu? Como eu me curei da mentira que vivemos? Tomás sentiu o chão se abrir sob ele, o rio ao fundo parecendo rir de sua ingenuidade. Ele havia contado a Miguel sobre o relacionamento, mas não os detalhes crus, as noites em que fingia desejo, a culpa que o consumia. Eu sinto muito, Ana. Eu era um covarde, admitiu ele, a voz rouca. Mas isso não diminuiu o que você é agora. Sua força inspira. Ana suavizou, lágrimas brilhando, e o que começou como confronto terminou em aliança. Ela os convidou para um evento de conscientização em Coimbra, um passo para integrar o passado ao presente. Miguel, ao ouvir o relato à noite, em sua cama compartilhada pela primeira vez sem reservas, sentiu uma pontada de ciúme irracional. Você ainda a ama? Perguntou, o corpo tenso sob os lençóis leves. Tomás riu, um som genuíno que dissipou as nuvens. Amo o que ela me ensinou sobre coragem. Mas você, Miguel, você é o meu tudo. O abraço que se seguiu foi profundo, um entrelaçar de corpos e almas que reafirmava laços,
mas também destacava as inseguranças que ainda espreitavam. O evento em Coimbra foi um turbilhão. A cidade universitária, com suas ruas empedradas e bibliotecas góticas, pulsava com energia jovem, e o auditório lotado de estudantes e ativistas ecoava com discursos passionais. Tomás subiu ao palco ao lado de Ana, compartilhando sua história de repressão familiar e agressão, a voz ganhando força a cada palavra. Miguel assistia da primeira fila, o coração inchado de orgulho, mas quando o manifestante conservador interrompeu com gritos de degenerados, o caos irrompeu. Seguranças intervieram, mas não antes de Tomás ser empurrado, reabrindo medos antigos. Nos bastidores, Miguel o encontrou tremendo, o rosto pálido. Eu não aguento mais isso, murmurou Tomás. A luta é exaustiva. Miguel o puxou para um canto quieto, as paredes de pedra fria contrastando com o calor do abraço. A exaustão é o preço da liberdade. Mas olha ao redor, veja quantos você tocou hoje. E ali, em meio ao burburinho, um jovem estudante se aproximou, olhos úmidos, seu discurso me deu coragem para contar aos meus pais. Obrigado. Aquele momento, simples e transformador, reacendeu a chama em Tomás, provando que as ondas de mudança começavam com gotas. De volta a Lisboa, o casal enfrentou um teste maior, a saúde de Dona Maria. A tia idosa, após meses de silêncio, sofreu um derrame leve, e o hospital a chamou. Tomás correu para o lado dela, Miguel ao seu lado, ignorando os olhares dos enfermeiros. No quarto estéril, com monitores bipando, Dona Maria acordou fraca, mas lúcida, e ao ver os dois de mãos dadas, em vez de repulsa, veio uma lágrima silenciosa. Eu rezei por vocês, sussurrou ela. Pelo perdão. E pelo amor. Era uma reconciliação frágil, mas real, um passo além do abismo, onde o preconceito cedia à humanidade compartilhada. Enquanto o outono tingia as folhas de ouro no Parque Eduardo VII, Miguel e Tomás refletiam sobre o caminho trilhado. Uma noite nos mudou, disse Miguel, deitado na grama, cabeça no colo do amado. Mas cada dia nos refina. Tomás assentiu, traçando linhas invisíveis no ar. E os segredos? Eles nos fortaleceram. O sol se pôs, e com ele, o medo, deixando espaço para sonhos, uma casa no Algarve, talvez, ou filhos adotivos em um futuro mais gentil. O inverno chegou a Lisboa com um manto de neblina que envolvia a cidade como um véu de mistérios não resolvidos, e com ele, novos desafios testaram a resiliência de Miguel e Tomás. A galeria de Miguel prosperava, atraindo colecionadores internacionais, mas uma crítica venenosa em um jornal conservador arrotulou de propaganda degenerada, incitando protestos pequenos mas barulhentos na porta. Tomás, vendo o parceiro exausto após uma noite de grafites homofóbicos, sentiu a raiva borbulhar. Vamos contra-atacar, propôs ele, os olhos faiscando. Uma exposição sobre a resistência queer na ditadura de Salazar. A ideia ganhou vida, um projeto colaborativo que uniu artistas de todo Portugal e além-mar. Semanas de planejamento se seguiram, cheias de reuniões em cafés enfumaçados do Cais do Sodré, onde ideias fluíam como o vinho do Porto. Mas o stress rachou a harmonia. Miguel, obcecado pela perfeição, trabalhava até altas horas, negligenciando refeições e sono, enquanto Tomás, lidando com turnês canceladas por razões pessoais de clientes preconceituosos, se sentia invisível. Uma discussão explodiu na cozinha apertada, pratos batendo na pia. Você me trata como um acessório na sua cruzada, gritou Tomás. Eu sou seu parceiro, não um troféu de ativismo. Miguel recuou, ferido. E você acha que eu faço isso sozinho? É por nós, pela comunidade que nos acolheu quando a família nos rejeitou. O silêncio que se instalou foi gélido, pior que o vento do norte. Tomás saiu para uma caminhada solitária pelo aqueduto das águas livres, as arcadas imponentes e quando seus passos solitários, questionando se o amor suportaria as fraturas da vida real horas depois, retornou para encontrar Miguel encolhido no sofá, um diário aberto nas mãos, páginas de infância, desenhos de dois meninos sonhando com aventuras. Eu sinto falta de nós, dos simples momentos, murmurou Miguel. Tomás se ajoelhou, as lágrimas caindo. Eu também. Vamos lembrar porque lutamos, não apesar das diferenças, mas por causa delas. A reconciliação veio devagar, com conversas honestas à luz de velas, relembrando o beijo daquela noite chuvosa, o catalisador de tudo. A exposição, batizada Sombras Reveladas, abriu em uma noite de março, com o Teatro Nacional de colunas neoclássicas como pano de fundo. A multidão era eclética, ativistas de cabelos multicoloridos, idosos curiosos, até alguns familiares relutantes. Tomás discursou, a voz firme, sobre como a repressão de Salazar forçara gerações a se esconderem, paralelamente à sua própria jornada. Miguel exibiu uma peça central, um díptico de retratos deles mesmos, um em tons sombrios de segredo, o outro em cores vibrantes de aceitação.
O impacto foi imediato, aplausos trovejantes, abraços de estranhos, e uma oferta de patrocínio de uma fundação europeia. Mas o sucesso trouxe inveja. Um antigo amigo de Tomás, Rui, um jornalista ambicioso agora em um tabloide sensacionalista, publicou uma matéria difamatória, distorcendo fatos para pintar o casal como vítimas fabricadas em busca de fama. Os telefones tocaram incessantemente, família questionando, clientes cancelando, amigos se distanciando. Tomás, ferido pela traição de alguém que outrora confiara, confrontou Rui em um bar no Bairro Alto, o ar denso de fumaça e fadistas. Porquê? Eu te considerei irmão. Rui, com olhos evasivos e o uísque na mão, riu amargamente. Porque o mundo real não é um conto de fadas. Vocês dois, felizes. Isso vende menos que escândalo. A briga verbal escalou para empurrões, terminando com Tomás saindo, o rosto quente de humilhação. Miguel o encontrou em casa, o gelo aplicado à mandíbula inchada. Não deixe ele nos quebrar, disse, limpando o ferimento com ternura. Nós somos mais fortes que veneno. Naquela noite, eles escreveram uma resposta conjunta para o jornal, uma carta aberta que viralizou nas redes, transformando a difamação em diálogo nacional sobre mídia e preconceito. Apoios choveram, incluindo de celebridades portuguesas, e Rui, isolado, pediu desculpas publicamente, um raro vislumbre de redenção. Com a primavera florescendo nos jardins de Belém, o casal planejou uma escapada para os Açores, ilhas vulcânicas onde o oceano parecia lavar pecados. Em São Miguel, caminharam por trilhas de hortênsias azuis, o ar puro curando pulmões e corações. Ali, longe das intrigas urbanas, Tomás propôs uma tradição, cartas semanais um para o outro, registrando gratidões e medos, para manter a chama acesa. Miguel aceitou, selando com um beijo sob uma cachoeira, a água caindo como bênçãos. De volta, um susto médico abalou, exames de rotina revelaram uma sombra no pulmão de Miguel, resquício de anos fumando para abafar ansiedades. O pânico os consumiu, consultas urgentes, noites insones pesquisando tratamentos. Tomás, o cuidador instintivo, cozinhava sopas de peixe e lia poemas de Fernando Pessoa para distrair, mas internamente, o terror de perda o corroía. Eu não sobrevivo sem você, confessou em uma consulta, o médico ainda ausente. Miguel, pálido mas resoluto, apertou sua mão. Então lute comigo. Isso é só mais uma sombra a revelar. O diagnóstico final foi benigno, uma infecção tratável, mas o episódio os transformou, aprofundando a intimidade. Eles aderiram a caminhadas diárias pelo Tejo, adotando uma dieta mediterrânea de azeites e frutas, e se voluntariaram em um centro de apoio para jovens Kier, compartilhando histórias para prevenir isolamentos semelhantes aos seus. O verão trouxe o ápice, a Parada do Orgulho em Lisboa, uma explosão de cores e música na Avenida da Liberdade. Vestidos com camisas arco-íris, eles marcharam de mãos dadas, o suor misturando-se a confetes, gritos de igualdade, e quando? Para Tomás, era catarse, para Miguel, celebração. No final, em um after-party no Lisboa Factory, com grafites urbanos e cervejas artesanais, um produtor de cinema se aproximou, sua história, A Noite da Chuva, Os Segredos, seria um filme incrível. A proposta os pegou de surpresa, um passo para o reconhecimento público. Mas aceitá-la significava expor vulnerabilidades novamente. E se nos caricaturizarem? Questionou Tomás. Miguel sorriu. Então controlamos a narrativa. Como sempre fizemos. A decisão veio com o nascer do sol sobre o rio, um sim cauteloso, prometendo mais transformações. O outono de 2026 trouxe a Lisboa uma brisa carregada de folhas secas e promessas sussurradas, enquanto Miguel e Tomás mergulhavam na produção do documentário. O diretor, uma mulher Kier de Setúbal chamada Sofia, transformou o apartamento deles em set improvisado, câmaras capturando risos e silêncios, reconstruindo aquela noite chuvosa com atores que pareciam ecos de sua juventude. As filmagens eram terapêuticas, mas exaustivas, reviver agressões, confissões familiares, o beijo hesitante, tudo sob luzes quentes que expunham não só o corpo, mas a alma. Conflitos surgiram nos bastidores. Sofia, visionária mas exigente, pressionava por cenas mais dramáticas, sugerindo recriações de brigas que Tomás achava invasivas. Isso não é ficção, explodiu ele durante uma pausa, o microfone ainda clipado à camisa. Nós vivemos isso, a dor é real, não espetáculo. Miguel mediou, o equilíbrio natural dele acalmando as águas, mas a tensão se infiltrou em casa, onde noites terminavam em discussões sobre limites. Você me protege demais, reclamou Tomás uma vez, o vinho tinto manchando os lábios. Eu preciso ser visto como sou, não como sua âncora. Miguel assentiu, ferido mas compreensivo, e eles passaram a escrever roteiros conjuntos, transformando vulnerabilidade em força. Enquanto isso, a família de Tomás dava sinais mistos.
A prima jovem, agora com um podcast sobre diversidade, os convidou para um episódio, onde compartilharam anedotas leves sobre datas desastrosas pré-saída do armário. Dona Maria, recuperada do derrame, enviou uma carta manuscrita, a primeira em meses, com linhas trêmulas admitindo: eu errei ao julgar. O amor de vocês me ensina humildade. Era progresso lento, mas genuíno, e Tomás leu em voz alta para Miguel, ambos chorando de alívio no balcão da cozinha. O documentário, intitulado Noite de Chuva e Verdades, estreou no Festival de Cinema de Lisboa em outubro, o grande auditório do Centro de Artes lotado de aplausos. Sentados na plateia, mãos suadas entrelaçadas, eles viram sua vida projetada na tela, a corrida de Miguel sob a tempestade, o abraço inicial, os confrontos familiares, editado com sensibilidade, intercalado com depoimentos de outros casais quer portugueses. Quando os créditos rolaram, o público se levantou em ovação, e Sofia os abraçou, sussurrando: vocês mudaram vidas hoje. Mas o sucesso atraiu escrutínio. Um crítico religioso em um jornal católico os acusou de propaganda antitradicional, reacendendo debates online que vazavam para a vida real, mensagens de ódio nas redes, um incidente em que vândalos quebraram uma janela da galeria. Tomás, outrora paralisado pelo medo, canalizou a raiva em um blog, escrevendo ensaios sobre a resiliência que era na era digital, ganhando seguidores que formavam uma comunidade virtual de apoio. Miguel, por sua vez, organizou workshops na galeria, ensinando jovens artistas a usarem a arte como escudo contra preconceito. Um passo inesperado veio com o irmão de Miguel, o empresário rígido, que, após assistir ao filme em segredo, ligou numa madrugada chuvosa, e quando o começo de tudo. Eu fui um idiota, admitiu, a voz embargada. Papai teria se orgulhado de você, se soubesse. A reconciliação foi telefônica, mas profunda, pavimentando visitas futuras e, quem sabe, aceitação plena. Com o inverno se aproximando novamente, eles decidiram expandir horizontes, uma viagem à Madeira, ilha de laurisilvas ancestrais e levadas sinuosas. Caminhando por trilhas úmidas, com o Atlântico rugindo abaixo, Tomás parou em uma clareira, o rosto iluminado por raios filtrados. Lembra da nossa promessa? Sem mais segredos. Miguel assentiu, e ali, ele revelou um plano guardado: adotar uma criança, quando o mundo estivesse pronto. Não só por nós, mas para mostrar que amor quer constrói famílias. Tomás, emocionado, o beijou, o futuro se desdobrando como as folhas ao vento. De volta, o Natal os encontrou na casa de Dona Maria, uma ceia modesta com bacalhau e rabanadas, onde conversas fluíam sem acusações, histórias de infância, risos sobre erros passados. Era imperfeito, mas curador, um testemunho de que o tempo erode muralhas. O ano novo trouxe um clímax sutil, uma proposta de casamento legal, agora possível em Portugal com reformas recentes. Em uma ponte sobre o Tejo ao amanhecer, com a cidade despertando, Tomás ajoelhou-se, anel simples de prata na mão. Casa comigo, Miguel. Para sempre, em todas as tempestades. Lágrimas e cincelaram, e enquanto o sol nascia, eles souberam, a noite original fora o prólogo, esta era a eternidade. A primavera de 2027 desabrochou em Lisboa com uma explosão de jasmins e azulejos reluzentes, espelhando o florescimento interno de Miguel e Tomás enquanto preparavam o casamento civil. A burocracia portuguesa, com seus formulários e selos, era um ritual mundano contrastando com a profundidade emocional, mas eles a abraçaram como parte da vitória, prova tangível de que o amor que era não era mais sombra, mas luz legal. O cartório no Chiado, com suas paredes de gesso e o cheiro de papel antigo, os recebeu com eficiência discreta, e ao saírem como maridos, o beijo na rua atraiu sorrisos de transeuntes, um microcosmo de mudança social. A lua de mel os levou ao Douro, coração vinícola de Portugal, onde vinhedos em socalcos desciam montanhas como escadas para o céu. Em uma quinta boutique, com vistas para o rio serpenteante, eles provaram vinhos envelhecidos, cada gole uma metáfora de maturação. Noites eram para conversas profundas à beira da piscina infinita, refletindo sobre o arco de sua jornada, da chuva que os reunira à aceitação que os unia. Eu temia que o casamento nos prendesse, confessou Tomás, traçando padrões na pele de Miguel à luz das estrelas. Mas é liberdade, não. Miguel riu, o som ecoando nas colinas. É o laço que nos deixa voar. De volta à rotina, desafios emergiram disfarçados de oportunidades. A galeria de Miguel recebeu uma oferta de expansão para o Porto, exigindo mudança temporária. Tomás, com raízes lisboetas profundas, resistiu inicialmente. E nossa vida aqui? Os amigos, a tia. A discussão se desenrolou em caminhadas pelo Rocio, onde estátuas de reis passados pareciam julgar. Miguel argumentou pela aventura, lembrando suas promessas de juventude de explorar Portugal juntos. Compromisso veio, 6 meses no norte, com fins de semana em Lisboa, uma ponte literal e figurativa. Em Porto, a cidade ribeirinha os encantou com suas pontes iluminadas e ruelas de vinho do Porto.
Tomás encontrou trabalho como curador em um museu local, mergulhando em artefatos da Revolução dos Cravos, que ecoavam temas de liberdade. Mas a distância da família os testou, Dona Maria adoeceu novamente, uma gripe que se arrastou, e chamadas diárias se tornaram âncoras emocionais. Miguel, sentindo a culpa de Tomás, sugeriu visitas surpresa, voando de volta para sopas e conversas, fortalecendo laços que o tempo tentara afrouxar. Um conflito maior veio com a comunidade queer local. Durante uma palestra na Galeria Portuense, Tomás foi acusado por um ativista radical de privilégio branco cis, ignorando suas lutas pessoais por focar em interseccionalidade. A plateia murmurou, e Tomás, ferido, defendeu-se com paixão: minha dor não é hierarquia, é ponto para entendimento. O incidente viralizou, dividindo opiniões, mas também gerou diálogos profundos, com o acusador se desculpando em particular, admitindo projeções próprias. Miguel, ao lado, sussurrou depois: você transforma conflito em conexão. É teu dom. O verão os reuniu em família expandida. O irmão de Miguel trouxe a esposa e sobrinhos para um piquenique em Sintra, onde florestas encantadas inspiraram contos para crianças. As crianças, inocentes, perguntaram sobre os tios que se amam como papai e mamãe, e as respostas honestas plantaram sementes de normalidade. Dona Maria, presente com um chale de lã, observou com olhos suavizados, comentando baixinho: Deus trabalha de maneiras misteriosas. Outono trouxe o nascimento de um projeto conjunto, um livro de memórias, segredos sob a chuva, entrelaçando diários de ambos com fotos e ilustrações. Escrever era catártico, mas doloroso, reviver rejeições, mas também alegrias. Uma editora de Lisboa o aceitou, e o lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi mágico: filas na rua, autógrafos emocionados, debates sobre identidade em Portugal contemporâneo. Mas nem o triunfo escapou de sombras. Um ex-colega de Tomás, invejoso do sucesso, espalhou rumores de infidelidade, testando a confiança. Miguel, inicialmente duvidando, confrontou Tomás em uma noite tempestuosa, ironia cruel. É verdade. Tomás, devastado, mostrou mensagens deletadas, provando inocência, e a dor se transformou em lições sobre vulnerabilidade. Confiança é a escolha diária, disse Miguel, reconciliando-se com um abraço que dissipava dúvidas. Inverno encerrou o ano com uma surpresa: gravidez surrogada aprovada para adoção futura, um passo concreto rumo à família sonhada. Em uma véspera de ano novo no Terreiro do Paço, fogos estourando sobre o arco triunfal, eles brindaram ao amanhã, sabendo que cada estação os moldava mais. O ciclo das estações em Portugal parecia um espelho para a vida de Miguel e Tomás, e o 2028 amanheceu com a promessa de colheita, literal e metafórica. O livro, Segredos sob a Chuva, escalou best-sellers, levando a palestras em universidades de Coimbra a Faro, onde jovens olhos brilhantes absorviam suas palavras como esponjas. Tomás, agora confidente na própria voz, moderava painéis sobre saúde mental queer, enquanto Miguel pintava murais colaborativos, transformando paredes urbanas em narrativas de resilição. Mas a vida, caprichosa como o fado, lançou um vendaval. A pandemia de uma gripe mutada varreu a Península Ibérica, forçando lockdowns que isolavam não só corpos, mas corações. Confinados no apartamento lisboeta, com janelas embaçadas pelo hálito coletivo da cidade, eles redescobriram a intimidade doméstica, cozinhando cataplana à luz de velas, dançando fado improvisado na sala. No entanto, o isolamento amplificou ansiedades. Tomás, com histórico de depressão, afundou em dias cinzentos, questionando se o mundo valia a luta. Miguel, o pilar, organizou chamadas virtuais com a comunidade, mas internamente lutava contra o medo de perda, e quando o susto médico passado. Um conflito pivotal surgiu quando Dona Maria, vulnerável pela idade, recusou vacina por confiança em Deus, tensionando laços. Tomás, aterrorizado, viajou de carro durante restrições mínimas para convencê-la, uma jornada solitária pelas autoestradas vazias. No quarto dela, com máscaras abafando vozes, ele implorou: sua fé me salvou antes, agora, salve-se por mim. Lágrimas romperam barreiras, e ela cedeu, um ato de amor mútuo que curou feridas antigas. Com o alívio gradual das restrições, veio o renascimento. O casal adotou um cachorro resgatado, um labrador dourado chamado Rio, que encheu a casa de patas barulhentas e lealdade incondicional, prática para a paternidade iminente. A surrogata, uma amiga de confiança de Porto, confirmou gravidez saudável, enchendo-os de um terror jubiloso. Consultas pré-natais se tornaram rituais, ultrassando-se revelando um menino que eles já amavam ferozmente. O outono trouxe o nascimento, em uma maternidade de Lisboa, sob luzes suaves, o choro de Lucas preencheu o quarto, um som que eclipsava todas as tempestades passadas. Tomás chorou ao segurá-lo primeiro, os olhos castanhos minúsculos pescando para o pai, enquanto Miguel capturava o momento em fotos tremidas. A família expandiu, e com ela, responsabilidades, noites sem dormir, mas cheias de maravilhas, primeiros sorrisos,
dedinhos agarrando cabelos. Conflitos parentais emergiram, é claro. A família conservadora questionou criar uma criança em ambiente não tradicional, e respostas firmes delinearam limites. Mas aliados surpreenderam. O irmão de Miguel ofereceu babá, Dona Maria tricotou mantas com orações bordadas. Lucas cresceu em um casulo de amor, bilingue em português e histórias de resiliência. Primavera de 2029 marcou 5 anos desde a noite transformadora. Uma celebração íntima no Castelo de São Jorge reuniu entes queridos, com Lucas engatinhando entre pétalas. Discursos fluíram. Sofia, a diretora, falou de amor como revolução, Ana, de Porto, de irmãs na luta. Miguel e Tomás, de mãos dadas, olharam para o Tejo, agora calmo. Mas o destino guardava um último twist, uma carta de Rui, o ex-amigo traidor, pedindo perdão em leito de morte por câncer. Tomás visitou-o em Coimbra, perdoando face a face, fechando um ciclo de rancor. Sua história me inspirou a ser melhor, tarde demais, murmurou Rui. Aquele ato de graça libertou Tomás, provando que cura se estendia além de si. Verão os encontrou em férias no Algarve, praias de areia branca e grutas azuis, com Lucas chapinhando ondas. Ali, sob o sol implacável, eles refletiram, de meninos com segredos a pais com legados, uma noite chuvosa tecera um tapete rico. Anos fluíram, com Lucas crescendo em curiosidade, questionando por que papais se amam diferente. Respostas honestas plantavam empatia. A galeria se tornou fundação, o livro, currículo escolar. Dona Maria faleceu pacificamente, deixando um testamento de aceitação. Em 2035, na mesma praia de Cascais da infância, com Lucas agora 10, eles renovaram votos, o mar testemunha. Uma noite nos mudou, disse Tomás. Mas cada amanhecer nos completa. E assim, em Portugal eterno, seu amor perdurava, profundo, transformador, eterno.